Boa noite. Meu nome é Luísa Comel, sou secretária-geral do Câncer CBC e é um imenso prazer estar com vocês, poder dar início aos trabalhos dessa noite. Para tentar captar um pouco a atenção de vocês, eu vou começar pelas duas conclusões da minha brevíssima fala, e a primeira delas é que participar de competições é indescritível, e a segunda é que apoiar essa experiência é uma das principais missões do Câncer CBC. É realmente transformador para o estudante de direito participar de competições. Nós vamos focar aqui em competições de arbitragem, né? Nós vamos acabar falando mais delas, pois é claro que é o foco do Câncer CBC, é o foco da New Gen, a nossa comissão de jovens, e é o foco desse trabalho que foi desenvolvido hoje. Mas isso não reduz, obviamente, a importância de outras modalidades de competição também. As competições de arbitragem, elas fornecem um aporte teórico muito importante, até mesmo quando observamos que, ainda em 2023, não são tantas faculdades de direito que incluem matérias específicas e aprofundadas sobre métodos adequados de resolução de conflitos. Mas esse tipo de experiência acadêmica, ele contribui tanto para o desenvolvimento das habilidades práticas, que dificilmente são exploradas durante a graduação, além dessas teóricas. Então, por exemplo, na questão da oratória, para as etapas orais, a flexibilidade de conseguir interagir ali na hora com o árbitro, a questão da síntese, da concatenação de ideias e de argumentação para fins da redação de memoriais. E eu diria também que participando do Vismut foi, na condição de coach, né, de treinadora, foi um dos primeiros desafios que eu tive, inclusive de gestão de pessoas, né? Então, eu acho que participar das competições vai muito além do que você aprende ali só do mérito. Além disso, as competições elas apresentam também muitas oportunidades de construção de relações e de networking, que são tão valiosas para os estudantes quanto para aqueles que participam como árbitros. Então, aqueles que na vida real já são advogados, já são árbitros, também se beneficiam da mesma maneira, porque sempre que a pessoa que já, né, teve a oportunidade de se formar na faculdade e não conseguiu participar de competições, não precisa lembrar disso como um aspecto negativo. Ainda existe a possibilidade de engajamento e é tão interessante quanto você atuar como árbitro nessas competições. E quando eu falo, eu acabo dizendo mais da minha experiência com o Vismut, né, que foi onde eu passei a ter contato com esse universo, mas ao longo desses mais de 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer estudantes que participaram do Vismut e que não necessariamente continuaram atuando na arbitragem. Então, muitos seguiram carreira em todas as áreas de direito, das mais variadas, não vou nem citar exemplos, mas conheço também quem tenha virado juiz, quem tenha seguido carreiras públicas, quem se aventurou em outras áreas e outras graduações, como medicina, por exemplo. Mas a única coisa em comum entre todos eles é que eu não conheci até hoje alguém que tenha dito que se arrependeu de ter participado do Vismut ou de uma competição. Sabendo dessa importância acadêmica, que está totalmente alinhado com o objetivo institucional de fomento ao estudo, desenvolvimento no campo dos ADRs, né, os métodos adequados de solução de conflito, que o Câncer CBC sempre se orgulhou de ser um dos patrocinadores dos MUTs, né? Há mais de 10 anos a gente patrocina o William C. Vismut e nos últimos anos passamos também a apoiar outras competições, tais como o Cross Examination MUT, o CodeTech MUT, o CDRC e o próprio Visist, né, que é a etapa oriental do Vismut que acontece em Hong Kong. Bom, além de fornecer apoio às equipes, o Câncer CBC concede anualmente, além de fornecer apoio às competições, o Câncer CBC concede anualmente patrocínio às equipes brasileiras, com o objetivo de contribuir com os custos das viagens, né, demandadas pelos MUTs, seja para Viena, seja para Hong Kong, e mesmo para as viagens dentro do Brasil, já que as competições nacionais elas são igualmente importantes para a formação dos estudantes. No ano passado, nós tivemos um lançamento muito interessante na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tivemos a oportunidade de renovar uma sala que se tornou um ambiente completamente equipado para a realização de tribunais simulados, né? Então, além de apoios, de patrocínios, também desse tipo de renovação de sala, o Câncer CBC organiza anualmente 2 pré-MUTs, um em São Paulo e um em Hamburgo, na Alemanha, que são competições preparatórias de 1 ou 2 dias e que também contribuem muito para o treinamento das equipes que competirão no Vismut em Viena ou em Hong Kong.
O Pré-Multi de São Paulo ele já tem um histórico aí que vem desde 2011, então de 2011 a 2014 era mais ou menos 16 equipes, e isso foi crescendo com o tempo, né, com muito esforço e também com muita alegria. Em 2021, graças, né, à modalidade virtual, a gente teve o recorde de 40 equipes participando do Pré-Multi de São Paulo, e esse ano, em 2023, finalmente retornamos, né, ao aclamadíssimo formato presencial, que muitos sentiram faltas. É claro que a importância da experiência acadêmica virtual, ela se permanece, né? Nós tivemos todos a oportunidade de participar de inúmeras competições durante a pandemia, mas é inegável que a experiência presencial ela tem um diferencial. Então, aqueles que agora ainda estão na faculdade têm a oportunidade de participar, a gente recomenda que participe também da versão presencial das competições. Bom, e foi com todo esse histórico, né, que a New Gen, nossa comissão de jovens, tomou a iniciativa de elaborar o guia do Meu Primeiro Multi. Busca fornecer um panorama geral, ser uma porta de entrada para o mundo das competições que seja acessível a todos. O guia do Meu Primeiro Multi, ele é um primeiro passo do projeto Road to the Viz, que promete uma série de iniciativas, eventos e cursos que são focados na preparação para o Viz e para o IST. E por tudo isso eu gostaria de agradecer, obviamente, ao Comitê Gestor da New Gen, as pessoas do Bernard Pote, Emanuele Araújo, Fabiana Leite, Luísa Quintão e Pedro Martini, por encabeçarem mais uma iniciativa incrível como esta, que com certeza se mostrará extremamente benéfica para os estudantes e para os futuros profissionais de arbitragem. E, obviamente, um agradecimento especial, mas principalmente os nossos parabéns aos redatores do Guia Meu Primeiro Multi, então a Lara Iacota, Davi Santana, Davi Souza, Luiz Fernando Couto e Samila Nunes. Sem vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Nosso muito obrigado em nome de todos que no futuro ainda se beneficiarão desse projeto. E, por último, só para concluir, eu gostaria de mencionar, acabei nem pensando muito, mas eu gostaria de mencionar que uma das principais vantagens de participar de competições é conhecer pessoas extraordinárias. E no tópico de pessoas extraordinárias, eu queria fazer um agradecimento muito especial aos presentes, Daniel, Napoleão, a própria Luísa Quintão e também a Ana Flávia, que organizou o evento nos bastidores. Um imenso prazer. São pessoas que eu sempre admirei muito e eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com vocês, de estar hoje à noite presente e aguardando a fala, então, dos demais. Sem mais delongas e sem me emocionar também, porque é um projeto que me é muito caro, eu queria passar a palavra para a Luísa Quintão, que é membro do nosso comitê gestor da New Gen. Obrigada, Luísa. E como você já falou, meu nome é Luísa também, Luísa Quintão. Eu estou aqui hoje com vocês, né, na qualidade de membro do comitê de gestão da New Gen, né, um comitê que eu divido com o Bernardo, com a Emanuele, a Fabiana e o Pedro, que a Luísa já apresentou com nome e sobrenome, mas para fazer nascer aqui, né, realmente dar a luz a um dos nossos projetos mais queridos, né, que a gente pensou com muito carinho, que é o Guia Geral do Meu Primeiro Multi. Né? A Luísa já falou quem são os redatores para vocês e também botou em contexto, né, esse guia. Né? O guia ele pretende aí trazer informações básicas para estudantes de graduação e também para aqueles que pretendem funcionar como supervisores, orientadores de estudantes de graduação entrando em competição, né, noções básicas desse universo, o que são as competições, como elas funcionam, né, quais são as principais, algumas informações, e também em especial ali, né, no caso do nosso guia, como, para aquelas equipes que já existem, como a gente pode fomentar também a diversidade nesse universo das competições. O propósito principal do guia foi tirar um pouco, né, aumentar o universo das competições de arbitragem para universidades que ainda não têm equipes, ou universidades que têm equipes para algumas competições, mas também têm a intenção de expandir nessa atuação, essa participação, reconhecendo aí os benefícios que existem com, né, a gente vai discutir aqui com uma galera que entende muito bem disso, mas os benefícios acadêmicos, os benefícios para fins de estudo do direito mesmo, através desse estudo prático. E o guia ele dá início aqui a uma rota que a gente tem em especial para o Viz Multi. Né? O Viz Multi é a competição que o CANSA-CBC tem mais ligação,
né, realize aí os pré-MUTs, e pensando do caminho daqui até o pré-MUT do Kansas CVC, né, que é o kick-off ali para os brasileiros do Vismut, geralmente, né, antes de ir para Viena, antes de ir para Hong Kong, a gente planejou, nós, da New Gen, né, uma rota que a gente está chamando de Road to the Vis. Uma rota, a Ana Flávia e o Clayton aí do Kansas CVC que estão trabalhando com a gente, vamos botar aqui no link, o link no chat para vocês, o site desse Road to the Vis, mas com o lançamento aqui do nosso guia, a gente dá início, né, a essa temporada. Daqui a pouco sai o caso, etc e tal, e vai chegar aquele prazo para a gente, né, para as equipes, que a gente espera que aumentem ano que vem, redigirem memoriais, né? Então, a gente também criou nessa rota para o VIS um curso de inglês jurídico, que é uma repaginação de um curso que a New Gen já conduziu no passado, um curso de inglês jurídico que esse ano vai ser mais centrado ainda nos requisitos do VIS, em escrita destinada para o VIS, avaliação de memoriais do Vismut. Então, a gente vai colocar aqui para vocês também, daqui a pouco, um save the date, né? O curso de inglês jurídico está com as inscrições programadas para acabarem agora no fim de agosto, e ele deve acontecer em setembro. Vocês já vão receber mais informações sobre isso. E depois da fase escrita, chega aquela parte que todo mundo gosta, que é a parte, né, que a gente encontra as pessoas, realmente coloca na prática tudo aquilo que a gente aprendeu e treinou, chega a parte da fase oral. E para aqueles saudosos que, né, já estão aí na Rota do Vis há muito tempo, quem lembra do Mamute que o Kansas CVC fazia, que era um evento, né, focado aí em preparar os alunos para a fase oral do Vismut, a gente não promete trazer o Mamute de volta com esse nome, com essa coligação, mas algo muito parecido se a gente não conseguir reviver o Mamute com nome e sobrenome, mas a gente tem aí coisas programadas para os estudantes terem todos os recursos apostos aí da nossa parte do New Gen Kansas CVC para enfrentarem essa rotina. Então, vocês conseguem acessar aqui no site tanto a página do Road to the Vis, e lá depois, tanto este webinar, quanto o guia do meu primeiro MUT, quanto todas as informações dos próximos eventos vão estar disponíveis. E agora, sem mais delongas, né, explicado por que a gente está aqui, o que vem pela frente, né, com quem que a gente vai conversar hoje, por que a gente chamou exatamente as pessoas que a gente chamou para conversar. Né? A gente tem aqui um painel diverso, que é o que a gente busca hoje já, mas uma diversidade, inclusive, de experiências, né, e de nível de envolvimento com esse projeto específico, e pessoas que a gente queria ouvir mesmo, né, considerando o propósito do guia e de todo o Road to the Vismut. Então, a nossa primeira expositora aqui, uma primeira pessoa que vai conversar com a gente sobre o guia, não podia faltar, é um membro do comitê de redatores do guia do meu primeiro MUT, então a Samila Nunes, que eu vou falar para ela que o principal título dela, que hoje é a redatora do guia do meu primeiro MUT, né? Mas ela fez isso enquanto associada da New Gen. Mas a Samila, ela é graduada, ela é mestre, ela é doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, ela é conselheira da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB do Pernambuco, e também, onde ela também é membro da Comissão de Conciliação e Mediação e Arbitragem. A Samila vai dividir um pouco com a gente aqui da experiência dela enquanto redatora, mas também a experiência própria dela aí no universo das competições. Logo em seguida, a gente tem uma pessoa que também contribuiu diretamente aqui para o nosso guia, né, na redação do nosso guia, que é o Luiz Henrique Pereira. Ele contribuiu com a redação do guia ali enquanto membro do Conselho de Diversidade da New Gen, e ele também é advogado, né, como todos aqui, inclusive ele é advogado na Eleonora Coelho Advogados, e ele também é membro associado do Chartered Institute of Arbitrators, o CIAP. Em terceiro lugar, e aí a gente já, né, passa para pessoas que estão mais do que conhecidas nesse âmbito aqui há muito tempo, né? E a gente trouxe duas pessoas que não estiveram envolvidas diretamente na redação do guia, mas que poderiam ter feito um guia sozinhas, tá? Que são, em primeiro lugar, o Daniel Tavella, né? O Daniel, eu vou falar aqui que o principal título dele hoje é que ele é ex-membro do Comitê de Gestão da New Gen. Tá? Então, assim, tem isso, mas não foi por esse nepotismo não que a gente chamou o Daniel. O Daniel tem um histórico aí, mais de uma equipe de MUT, mas além desses títulos, ele é obviamente advogado também, ele é sócio do M. Luiz Advogados Associados, ele é professor de Direito Internacional na Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP e bacharel em Direito pela FGV. Ele é bastante coisa. E agora, ainda na linha de pessoas
que tem muita bagagem em competição, né? Às vezes até uma pessoa que quer comprar muitos desafios, não sabe muito dizer não, né, Napoleão? Gosta muito de, de aprender, mas a gente tem o nosso aqui, professor Napoleão Casado Filho, que é pós-doutor em Direito Comparado pela Société de Législation Comparée de Paris, depois ele me fala se eu pronunciei isso corretamente, mestre e doutor em Direito Internacional pela PUC São Paulo, fellow e atual presidente do Chartered Institute of Arbitrators, aquele mesmo que o Luiz também é membro, né? Ele é árbitro e listado em diversas instituições, e ele aqui hoje está mais, né, eu vou falar o segundo título mais importante dele, que é sócio fundador do Clazen Caribé Casado Filho, porque o principal é que ele é coach da PUC São Paulo e da Unip para as competições de arbitragem, e é essa experiência que ele vai dividir com a gente hoje. Eu demorei um pouquinho para apresentar, mas é porque realmente tinha muita coisa para falar de quem veio conversar com a gente, mas eu queria realmente começar a fazer algumas perguntas para vocês, né? Acho que aqui o foco hoje o foco desse evento, que vai ficar guardado para toda a eternidade, é dar informação para pessoas que não conhecem muito bem desse universo, né? Acho que aqui a gente está num grupo, num contexto, né, nessa salinha virtual aqui, de pessoas que já estão nesse mundo e conhecem bastante, mas tem gente que quer entrar, né? O guia é para isso, quem vai entrar nesse mundo. Então, a primeira pergunta, né? E eu vou perguntar isso para o Daniel, que aí que já foi coach de mais de uma equipe, né? E é professor também. Né? Quais são os principais benefícios para os estudantes, né, que participam dessas competições? Então, em primeiro lugar, assim, traduzindo bem em português, por que fazer isso? Né? Já não tem muito o que fazer na faculdade, o que eu vou ganhar com isso? Obrigado, Luísa. Queria começar agradecendo a New Gen pelo convite, o Kansas CBC. Fiquei muito feliz de ser considerado, de ser chamado, e você sabe a alegria que foi também ter feito parte do comitê gestor. É um projeto que a gente sempre olhou com muito carinho, pensar em Vismut. Eu acho que, no interesse de um full disclaimer aqui nesse ponto, para mim, hoje como professor, é interessante, é muito legal. Eu sempre gosto muito de falar sobre MUTs, em boa medida porque eu talvez faça parte de uma geração de professores que foi formada tendo feito MUT. E é uma geração que, de certa forma, é relativamente nova no Brasil, porque é uma coisa que começou, enfim, acho que as equipes começaram a ir muito mais para o Vismut a partir ali de 2009, 2008, por aí, que foi mais ou menos a época em que eu também estava participando desses MUTs. Então, eu acho que, para mim, é sempre muito especial falar do VIS, especificamente, mas das outras competições. E para ir diretamente na sua pergunta, eu acho que a gente tem assim, inúmeros benefícios. A Luísa, como eu já mencionou, alguns deles na fala de abertura dela. E eu diria, eu tento resumir eles numa sigla. Para quem gosta de enfim, pagamentos em geral, é um bom e velho RPA. É uma espécie de um recibo que você ganha quando você faz parte dos multis. Você tem 3 grandes benefícios. Tá? Um benefício relacional, um benefício profissional muito evidente e um benefício acadêmico, que é o que todo mundo sempre sai falando do benefício acadêmico. Eu vou inverter, vou começar começando do relacional. A Luísa tocou nesse ponto anteriormente, mas multis são um espaço de networking com seus pares de outras faculdades. Da mesma forma como talvez jogos jurídicos sejam, da mesma forma como você vai ter inúmeras outras atividades acadêmicas, o multi é uma atividade importante para você gerar o seu networking. Com uma diferença que, para quem não gostava de participar de jogos jurídicos, existem essas pessoas e tudo bem, a gente aceita isso, é diverso e acontece. Ele vira uma coisa que acho que eu e o Napoleão, em Viena, já falamos algumas vezes disso. Ele é uma espécie de paraíso para os nerds, em que você junta um monte de pessoas que ficaram estudando por meses a fio um determinado caso. Por meses a fio, elas só tinham que falar sobre este caso, e aí elas finalmente se encontram, seja no evento principal, seja nas preparatórias, e elas podem trocar experiências sobre isso. Essas experiências que vêm, claro, das dores de ter feito um memorando, de ter se preparado para uma fase oral, de um árbitro que é muito duro, tipo o Napoleão, por exemplo,
de um que seja mais tranquilo, tipo eu, por exemplo, ou mesmo que elas vão ter algumas outras, enfim, outras tantas experiências para falar, às vezes de uma dica de um Plymouth que você participou, que foi legal, de uma cidade que você visitou, que foi interessante nessa tua preparação, de ideias que você teve, de projetos novos que foi possível desenvolver. E esse espaço de networking é um espaço, e isso é muito tradicional de quando a gente faz, né, de qualquer um que está na faculdade, é muito na faculdade que a gente cria a maior parte da nossa rede de relacionamentos que depois você leva para a vida. Você pode fazer isso no mestrado, no doutorado, mas é muito marcante quando você faz isso na faculdade. Então, são inúmeras as iniciativas que a gente pode ver no Brasil que surgiram desses relacionamentos que vêm do Multi. Né? Se você pegar a própria New Gen, comitê gestor, acho que todo mundo ali, pelo menos da primeira geração, se conheceu no Multi em algum momento, se não competindo conjuntamente em gerações ligeiramente diferentes. Né? Isso vale também para outras tantas iniciativas, tipo a BEARB, outras tantas que a gente vê aqui no Brasil. Né? Então, acho que tem uma dinâmica relacional muito importante que você vai levar para o resto da sua vida. Então, quando você precisa de alguma coisa, por exemplo, de um escritório americano, possivelmente você vai consultar algum amigo seu que você conheceu no Multi e que trabalha no escritório americano. Por que não? A gente que você conhece, e isso se relaciona com o segundo ponto, profissional, gente que você conheceu e que você vai levar depois para uma dinâmica profissional. E aí, na dinâmica profissional, acho que um benefício importante, que é imediato, muitas vezes, para aquele estudante que está buscando um estágio, uma recolocação, está buscando mudar um pouco os ares que ele já tem, eventualmente, se ele estiver estagiando, o Multi é um spotlight para isso. Né? Ele te permite entrar nessa evidência, seja você orador, seja você pesquisador, redator num determinado time. Tá? E eu diria que ele tem uma função muito importante, não tanto só por isso, mas porque ele talvez, ou pelo menos a minha experiência foi, e é isso que eu tento passar para as equipes com as quais eu já trabalhei e trabalho, ele é um espaço para o desenvolvimento de uma ética de trabalho própria desses alunos. E aí essa ética de trabalho é o que você vai levar depois para a sua vida. Por isso que escritórios de advocacia, por exemplo, gostam muito de alunos que tenham sido multis em destaque, porque você pode eventualmente ser muito bom e conhecer alguma coisa acadêmica, por exemplo, de CISG, mas você não vai ter nenhum caso, eventualmente, na sua carreira de CISG no começo. Tudo bem, mas você tem uma ética de trabalho, de horas de trabalho, de conciliar horas de trabalho com horas pessoais, que é desenvolvida no âmbito do Multi. E na faculdade, por mais que você comece a desenvolver um pouco essas habilidades, o fato é que essa não é, talvez, a principal função que a sala de aula vai nos trazer. Essa é uma função que, em geral, as faculdades dizem deixa que isso os escritórios cuidam. Às vezes, isso é muito árduo no escritório de advocacia. Então, o Multi, às vezes, consegue trazer para nós um ambiente um pouco mais controlado disso. Né? E o último, claro, o desenvolvimento acadêmico, muito importante. É claro que tem muito conhecimento técnico nas áreas que essas competições trabalham. Aqui, falando de Vismut, obviamente, que é arbitragem. As pessoas falam de CISG, mas eu diria que é contratos internacionais e negócios internacionais como um todo, especialmente considerando a toada dos últimos anos dos casos do Multi. Tem sido muito mais isso do que só uma discussão sobre CISG aplicável, não aplicável. As pessoas querem que você veja um contexto maior. E muito de soft skills, que também é uma coisa que poderia ser desenvolvida nas faculdades. Algumas faculdades têm uma linha de desenvolvimento dessas soft skills, mas que é limitada, né? Seja porque numa faculdade você vai trabalhar uma sala de aula com 60 alunos, 70 alunos, 100 alunos eventualmente, e no Multi dificilmente você vai ter, eu pelo menos não conheço nenhuma equipe que tenha tido 60 alunos. A gente geralmente vai ver equipes aí com 8, 10 alunos no máximo, e justamente você consegue dar um trabalho muito mais personalizado para eles desenvolverem oratória, legal writing, trabalho em equipe, e a gente vê que isso fica depois como um estigma para as pessoas, né? Dá para ver isso claramente na fala inicial da Luísa Comel, que foi estruturada com base num belo CREAC,
em que ela começou com a conclusão dela, determinou a regra claramente, de como era importante a participação dos MOOCs, elaborou, e aí aplicou isso no caso concreto e, de novo, concluiu brilhantemente. Então, isso você vê que depois fica como um estigma para a gente no dia a dia, tendo participado desses MOOCs, né? Eu diria que esses são os 3 principais, assim, esse é um bom RPA para você levar como um recibo que o MOOC te dá depois para o resto da sua vida. Obrigada, Daniel. Eu acho que ficaram todos muito convencidos aqui. Quem não estava, quem ainda não fez, provavelmente agora ficou com vontade de fazer. Mas só para ninguém ficar iludido e depois quebrar a cara, eu só vou corrigir uma coisa que você falou, que você é um árbitro tranquilo. Eu tenho uma impressão um pouco diferente, mas não vou entrar muito nesse assunto também, né? Que, enfim, acho que os principais benefícios vêm justamente daí, né? Em árbitros desafiadores, como o Daniel, e como o Daniel colocou, como o Napoleão, né? Que é para quem eu vou fazer a nossa próxima pergunta. E, Daniel, se você puder, depois também gostaria que você comentasse essa pergunta que eu vou fazer para o Napoleão, né? Especialmente porque vocês dois já tiveram envolvidos em mais de uma equipe, né? Em equipes com contextos diferentes, equipes de universidades diferentes, né? Ali no caso do Napoleão, até falando em equipes com localizações geográficas completamente diferentes, que foram criados em espaços de tempo assim bem separados, né? Mas foram, né, todas essas equipes que vocês colocaram à mão foram equipes de sucesso, né? Então, por isso que a gente queria falar com vocês, né? E como fazer isso bem, né? Então, e botando isso um pouco de trás para frente, quais são os principais desafios que a gente tem que superar, né? O Daniel passou aqui um tempão falando para a gente tudo que tem de benefício, né? Mas não é assim, os benefícios eles vêm, mas às vezes a gente precisa superar alguns obstáculos. Então, como vocês veem esses obstáculos, né? Para tanto criação da equipe, mas principalmente manutenção de uma equipe, né? Não para não ser aquela que vai participar uma vez e depois ninguém mais, né, vai largar a mão. Qual é a receita do sucesso? Vocês que sabem bem. Luísa, primeiramente, tenho que começar aqui agradecendo o honrosíssimo convite de falar aqui com esse público tão seleto, agradecer a New Gen, na sua pessoa, a Kansas CBC, na pessoa da Luísa Comel e da Ana. Enfim, esse prazer gigante de falar sobre esse tema que, de fato, desde que eu me mudei para cá, para São Paulo, tem sido parte da minha vida. Para os que não me conhecem, eu sou paraibano de nascimento, me formei na Universidade Federal da Paraíba e mudei para São Paulo logo na sequência para fazer a minha carreira acadêmica e profissional por aqui. E logo no começo dessa minha trajetória acadêmica aqui na PUC de São Paulo, quando eu ainda era mestrando, o meu orientador, professor e referência pessoal, que é o professor Claudio Finkelstein, me comentou que ele tinha se deparado com essa pergunta: como fazer para fazer uma equipe de multi na PUC de São Paulo, isso nos idos de 2007. Tá? E quando ele me falou sobre multi, eu jurava que era o mute, a MUTE, né? Aquela teclinha do controle remoto. Tinha a menor ideia do que danado era isso, mas evidentemente que não deixei transparecer e disse: professor, vamos ver, eu gosto muito do multi, vamos pensar tal. Cheguei em casa, fui procurar, pesquisar, entendi o que era competição, e na semana seguinte voltei. Ele já tinha tentado 2 vezes criar esse grupo lá na PUC e não tinha conseguido. Então, o primeiro desafio, Luísa, que a gente enfrenta, que enfrentou não só na PUC, como também no UNIP, que é o segundo projeto que a Luísa falou que eu me envolvi, que é uma universidade de João Pessoa, minha terra natal, que depois a gente conseguiu criar, é como engajar pessoas, né? Tem uma frase que é meio clichê, mas eu acho que é muito válida, que é a história de que sonho que se sonha sozinho é um sonho, e sonhando junto é uma realidade. Mas como fazer para as pessoas sonharem o teu sonho? Isso é um desafio que você vai ter não só no multi, como se for empreender, colocar um escritório, fazer qualquer coisa na vida. Você precisa fazer que as pessoas olhem para aquele sonho. E como que eu fiz, tanto num quanto no outro, no começo dessas 2 instituições? Eu ia de sala em sala. Hoje em dia você tem uma série de ferramentas institucionais, Instagram, por exemplo, não tinha nessa época. Você tem outros caminhos tecnológicos para ajudar, mas eu ia de sala em sala. E eu ia com um discurso
meio anedótico, meio engraçadinho, que era justamente para engajar. Eu começava usando um pouco do que o Daniel falou. Aqui em São Paulo, essa cultura dos jogos jurídicos é muito intensa, né? Na Paraíba já é muito mais fraca, não tem tanta rivalidade como aqui. Além dessa cultura de jogos jurídicos, tem uma rivalidade muito grande entre as principais instituições aqui. Então, eu ia nas salas dizendo, gente, quem quer bater na USP, no Mackenzie? Na época eram as duas principais que tinha. A FGV estava ainda começando lá o seu curso de Direito. Todo mundo se animava. Quem quer ir além de bater na USP, no Mackenzie, bater em Harvard, em Yale, em Oxford, nas grandes universidades do mundo? Todo mundo brilhava o olho. Aí eu mexia com outro interesse que as pessoas têm, viajar. Quer dizer, quem quer, para bater nesse pessoal, viajar para Viena? Pô, todo mundo se interessava. Na época eu fazia uma piadinha, quer dizer, olha, é importante que você tenha um pai trocínio, uma mãe trocínio, um tio trocínio, qualquer trocínio que não seja um latrocínio, né, para custear a sua viagem. Mas a gente vai tentar ajudar você nesse desafio de ir para Viena. Eu fazia essa brincadeirinha e convidava as pessoas para ir para uma sala específica, num dia específico. Nesse primeiro ano, felizmente, a gente teve quase 50 pessoas interessadas nessa iniciativa, nessa ideia. Então, eu já tinha o primeiro problema resolvido. Isso eu repliquei lá em João Pessoa também, tá? Em João Pessoa ainda era mais difícil, porque eu não tinha a cultura dos jurídicos para fazer as pessoas se movimentarem tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha o histórico de ter conseguido montar o time da PUC de São Paulo. Então, quando eu falava, as pessoas... eu já tinha experiência para mostrar, já tinha levado pessoas a fazer isso. Na PUC, eu ainda era uma ideia de alguém que queria fazer. Aí vem para mim o segundo grande desafio, que é escolher pessoas entre esse grupo de interessados, né? Pessoas de excelência. Isso é um desafio gigante também. E que, para isso, tanto na PUC como no UNIP, a gente terminou por aplicar o que eu costumo dizer que é o método do coach Charles. O pessoal pergunta, quem é o coach Charles? Porque muita gente conhece uma série de coaches aqui da PUC São Paulo, graças a Deus a gente tem bastante, teve vários e continua a ter vários, mas ninguém conhece o coach Charles. E o coach Charles é o Charles Darwin, tá? Que é basicamente o método da evolução natural, da seleção natural de quem realmente quer alguma coisa. Então, a gente faz essa seleção até hoje, entregando para essas pessoas uma quantidade relativamente grande de textos para elas lerem, para apresentarem, e uma rotina de encontros semanais que faz com que aqueles que não tenham efetivo interesse em participar, em se engajar de forma profissional nisso, porque é uma brincadeira muito séria, gente. A gente está levando o nome da instituição nossa, você está criando o teu portfólio de trabalho para mostrar para os escritórios, para mostrar para futuros parceiros de negócio. Então, você tem que levar isso a sério. Então, com esses encontros, essa quantidade de informação que a gente dá, boa parte desses 50, 60 que aparecem lá no começo vão diminuindo e a gente termina tendo um grupo menor. E, por fim, o último desafio é fazer com que essas pessoas que se engajaram voltem para participar como coaches. E isso a gente faz por meio, sobretudo, de incentivos. Reconhecimento das pessoas que trabalharam e trabalharam bem, representaram bem a instituição, mas também estimulando essas pessoas a voltarem como coaches. Estimulando, inclusive, no sentido de que, olha, você vai dedicar bastante tempo para essa atividade, mas você vai ter prioridade, por exemplo, para viajar com a grana que a gente conseguir arregimentar para essa finalidade, né? Então, os coaches, especialmente os mais jovens, que têm mais dificuldade de conseguir viajar, eles têm prioridade nas despesas que a gente termina como associação bancando. Em ambas as instituições, a gente tem uma associação sem fins lucrativos que arrecada esse dinheiro, e depois eu posso explicar com mais detalhe esse desafio financeiro, mas, para mim, é o que fecha o desafio completo. É você criar incentivos para que as pessoas de excelência que se envolveram na competição queiram continuar nela,
mesmo que elas não consigam financeiramente continuar. Então, eu diria que, de forma muito resumida, é isso, Liz. Obrigada, Napoleão. Acho que isso ajuda a gente bastante a colocar o pé no chão, assim, e entender a realidade, né? Como você falou, assim, o tamanho do bicho, que é sério, né? A brincadeira é séria e ela envolve bastante, enfim, iniciativa e colaboração de pessoas e tem desafios que são tanto para a manutenção da questão da estrutura, né? Tanto física, às vezes, né, do que a gente precisa para a equipe, mas uma estrutura também de pessoas engajadas enfim, acho que você explicou muito bem como enfrentar isso. Vou aproveitar que o Daniel está aqui também, eu queria ouvir a opinião dele. Eu imagino que ele vai compartilhar muitos com você, mas eu também queria ouvir, talvez em poucos minutos, aí um tempinho um pouco menor, a opinião do Daniel, assim, o que ele, na experiência dele, entendeu como o principal desafio e quais seriam as dicas aí para a gente superar. Obrigado, Luísa. Eu, assim, concordo em gênero, número e grau com o que o Napoleão falou. Na minha experiência, do ponto de vista de manutenção da equipe, tem uma diferença significativa. A gente nunca teve uma associação que organizava a parte financeira das equipes, então essa continua sendo um desafio relativamente grande. Isso acontece porque, de fato, existem instituições que têm travas para isso. Eu, por exemplo, como professor do Mackenzie, tenho restrições, como também quando estive na GV tinha restrições a poder organizar uma associação que vai pegar recursos que vão ser revertidos para os alunos sem dificuldades burocráticas. Então, o entrave continua existindo do ponto de vista financeiro, mas a verdade é que, e acho que esse talvez seja o ponto que fecha um pouco mais a chave assim dessa ponto que o Napoleão falou, é que o multi vem se tornando um ambiente cada vez mais generoso. A gente fala muito de competição e aí parece muito que assim é um contra o outro e a gente tem que usar isso às vezes para animar o pessoal, como o Napoleão falou. Mas o mesmo Napoleão que falou isso, o Napoleão que uma vez me disse o seguinte: pô, eu tenho os últimos livros da professora Schwenzer comigo e qualquer um que quiser pode pegar emprestado e tirar cópia para mim. Porque o multi é um exercício de generosidade intelectual, acadêmica, profissional. Isso é o que ele tem de mais bonito para nós, né? É o que o falecido professor Eric Bernstein falava muito. Ele é uma experiência educacional criada em torno de uma competição. A competição é o foguinho que te faz querer ir lá e bater em Harvard, na USP, na GV, eventualmente no Mackenzie, quem for. Você quer ganhar, ponto. Mas para você ganhar, você vai utilizar, e a gente tem um pouco essa função, acho que o Napoleão talvez partilhe dessa ideia também, que nós como professores, a gente tem um pouco essa função de, que como docente, né, é generosa, de tentar facilitar este acesso. E eu acho que isso toca tanto no ponto financeiro, instituições como, por exemplo, o Kansas-CBC, que nos últimos anos, a última década, mais do que na última década, vem criando cada vez mais incentivos e instrumentos para facilitar com que alunos das mais diferentes classes sociais e das mais diferentes instituições possam participar dessa competição ou dessa experiência, como também de diversos ex-alunos, ex-participantes da competição, que às vezes não podem mais, por exemplo, assumir uma função como coach, mas aceitam inúmeras vezes fazer 1, 2, 3, 4 reuniões para ajudar alguma equipe ou várias equipes. E eu acho que esse espírito de generosidade, que para pegar o que o Napoleão falou também, faz com que meio que essa comunidade dos multis seja uma comunidade que meio que retroalimenta essa ideia de sonhar junto o tempo inteiro, né? Então, acho que isso é um pouco que nos ajuda e as equipes que têm um pouco mais essa percepção de generosidade e de comungar um pouco desses mesmos princípios norteadores, acho que são as que acabam tendo mais longevidade em termos de participação nos multis. E isso é uma coisa que meio que fica com a pessoa. Não importa para qual instituição você vai, isso acaba ficando naturalmente. Eu diria que é isso.
Obrigada, Daniel. Eu acho que isso que você falou ficou bem comigo mesmo. Assim, esse universo das competições é um universo muito generoso, né? Que volta para aquilo que eu falei para o Napoleão, de gente que não sabe falar não, né? Que sabe os benefícios disso tudo e quer ver o próximo aproveitar isso também, né? Acho que a própria ideia da gente estar aqui hoje é por isso. Vocês todos são muito ocupados e estão aqui doando tempo para falar, para falar como a gente pode trazer mais gente ainda para esse mundo. Mas além desses desafios, né, que acho que seriam comuns a toda e qualquer equipe, né, desafios financeiros que o Daniel e o Napoleão falaram, de engajamento, de equipe, né, como fazer para engajar. Eu queria chamar a Sâmila para entrar aqui na conversa com a gente, e depois queria também a opinião do Napoleão nisso, né? Mas a questão geográfica, né? Hoje a gente sabe aqui que tem muita universidade no Brasil participando, tanto do VIS quanto da Camarb, etc., já está bastante difundida, mas aí a gente pensando até assim no fair play, como as competições funcionam, etc. Existem desafios, Sâmila, eu vou perguntar para você primeiro, que estariam especificamente ligados, né? Quais são os desafios especificamente ligados a questões geográficas, né? A gente falando aqui dessa questão. E considerando isso, né, quais recursos aí você identifica para a gente conseguir engajar mais, para recursos à disposição de estudantes que enfrentem alguns desafios, tanto esse geográfico quanto os que o Daniel e o Napoleão falaram, né, para que eles possam, de fato, entrar nesse universo e superar tudo isso. Napoleão, vou pedir para você comente depois, mas aí eu volto para você. Boa noite a todos, a todas. Eu estou muito feliz de participar aqui como redatora, corredatora, né, representando os meus colegas, e dizer que quando eu recebi o e-mail da oportunidade de participar desse guia, eu disse, eu tenho que fazer parte, porque eu precisava disso há 8 anos atrás. Eu fui aquela aluna que precisava desse guia, porque quando eu vinha de uma universidade que não tinha pelo menos no período que eu estava ingresso, né, que é a Universidade Federal de Pernambuco, a gente não tinha essa tradição no ensino da arbitragem. Então, eu não tenho vergonha de falar para vocês que até o 8º período, eu não sabia o que era arbitragem. Eu nunca tinha trabalhado com arbitragem e eu já comecei a estagiar desde o primeiro período. Então, quando eu fui montar a minha grade curricular para me formar, que eu queria me formar logo para fazer concurso, tinha feito todos os meus trabalhos em direito administrativo, PIBIC e tudo mais. A carreira pública nessas universidades são bem, assim, o viés é bem mais para esse lado mesmo. E eu achei lá que um professor meu, inclusive, que era o professor Leonardo da Cunha, tinha colocado a direito da arbitragem como eletiva, e cabia e encaixava perfeitamente no meu horário. Falei, eu vou tentar isso aí. Quando a gente chegou, a gente se encantou pelo Instituto da Arbitragem de uma forma que eu falei, cheguei no estagiário docente, né, eu e alguns outros alunos que também estavam nessa mesma situação, 8º período, 7º período, e a gente perguntou, certo, eu quero saber como é que funciona, porque você me falou, é tudo lindo, tudo maravilhoso, eu posso contratar o meu juiz, que isso não saia da minha cabeça, que eu podia contratar o meu juiz. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para entrar? Como é que a gente faz para trabalhar? Como é que eu quero assistir uma audiência, como é que funciona? E aí o estagiário docente disse, olha, não é bem assim, as coisas são bastante privadas, mas se vocês quiserem, abriu uma competição nacional, que na época era da Camarb, e vocês podem se inscrever, e lá vocês vão saber como é que funciona uma audiência, um painel arbitral, que a gente chama de painel arbitral. Falou, vamos embora, vamos se inscrever, a gente vai. Chegou lá em Belo Horizonte e ele disse, é muito simples, você faz uma petição inicial e uma contestação. Aí você troca o nome para memorial e vocês chegam lá e apresentam isso. E quando a gente chegou para apresentar, a gente ficou chocada, assim, porque não tinha nada a ver do que a gente tinha imaginado. Sabe que eu ia fazer meio que um seminário, uma sustentação oral, daquelas que eu já tinha assistido nos estágios. Mas nunca imaginei que seria completamente diferente. A logística, a dinâmica, tudo muito encantador, porém muito assustador. Porque a gente teve a noção de que a gente não estava preparado, e o pior, a gente fazia ideia de como se preparar. Então, naquele momento, quando terminou o primeiro embate, eu lembro que o árbitro olhou para a gente e falou assim, bom,
a gente está muito feliz de que primeira vez que vem uma equipe do Nordeste, a gente fez junto com a da Paraíba também, e que bom que vocês tentaram. E a gente ficou, meu Deus, vamos embora para casa. Vamos aproveitar Belo Horizonte e a gente não volta mais. E uma coisa que assim chamou muito a atenção, porque quando a gente chegou, as outras equipes elas sabiam como lidar com tudo. Então elas sabiam, elas tinham cartão de visita, elas tinham placas de identificação. Eles falaram, mas como que eles sabem disso? Isso estava nas regras? Alguém viu essas regras? E são essas regras implícitas que os alunos de equipes iniciantes não têm acesso. É uma coisa maravilhosa que a gente está conseguindo trazer também no guia. E eu lembro que isso também é uma coisa que a gente trata no guia, né, das expertises de cada aluno, do comprometimento, né, da resiliência. E eu lembro que um dos nossos, que não era nem orador, ele disse assim, me dá meia hora que eu vou sair para isso. Saiu pela rua, voltou, com cartões de visitas, com plaquetas em Belo Horizonte, e disse, a gente vai de novo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a equipe, a gente vai entrar nas outras salas, a gente vai ver como é que funciona, e a gente vai tentar. Então, a gente fez isso, passou o dia estudando, voltou no outro painel, aumentou a nota em uns 20%, mas já ficou muito feliz. E a gente falou, vamos atrás desse pessoal da Paraíba. Quem é esse pessoal da Paraíba? E a gente foi. Quando chegou, estava Napoleão, que era o coach. E isso, assim, para mim, essa questão da generosidade, que eu levo também para minha vida, porque a gente pensava que, nossa, eu não tenho... Como é que eu vou perguntar a um professor desse, um professor da PUC, né, um professor tão conceituado, se eu posso participar das reuniões dele, que ele está fazendo com uma equipe que é uma equipe concorrente, né? E a gente foi, e ele falou, a hora que vocês quiserem, as portas estão abertas, vocês podem participar. E a gente pegava o carro, saía de Recife, muitas vezes com o carro do pai, com o carro da mãe, juntava todo mundo, e ia lá para a Unip para saber, para escutar mais dessas férias, sabe? E essa questão, assim, pessoal, que é que eu trago, assim, da minha prática de vida, quando eu olhei, eu disse, essa iniciativa é perfeita, porque ela é para pessoas como eu, eram para pessoas como eu. E eram pessoas que não tinham coach, a gente não tinha coach, a gente não tinha... Os multis eram os próprios coaches, né? A gente pediu para o estagiário docente botar o nome dele lá como coach, e o professor da matéria, e a gente foi, e no outro ano a gente disse, e agora, o que a gente faz? A gente percebeu que tinha muita questão, por exemplo, de soft law, porque a regra era brasileira, né? O direito era brasileiro, mas a arbitragem ela sempre teve esse aspecto mais internacional. E a gente não fazia ideia, a gente não tinha aprendido. Então, tudo isso foi uma questão de força de vontade. A gente juntou várias universidades, faculdades de Pernambuco, e ia atrás de cada aluno, dizendo, e essa coisa que até o Daniel e o Napoleão já falaram também, sobre como convencer as pessoas a participarem. Porque a gente ouvia muito isso. Mas para quê? Essa coisa de São Paulo, o pessoal de São Paulo é que faz isso. Para que eu quero aqui, sabe? A gente não encontrava, a gente não encontrava nenhum escritório que fosse realmente trabalhasse só com arbitragem, que a gente pudesse, enfim, ter algum vislumbre de alguma carreira profissional dentro de Pernambuco. Tanto é que alguns colegas meus que trabalham com arbitragem hoje, eles estão todos trabalhando em São Paulo. Então, eles diziam, não tenho interesse de ir para São Paulo, tem por que eu me engajar nesse tipo de evento. E aí a gente tinha que fazer aquele trabalho, mas ia ser muito bom. Imagina você fazendo aí a prova oral da magistratura, como vai ser maravilhoso. E isso foi juntando mais alunos. A gente, no primeiro momento, a gente precisou de alunos de 3 faculdades diferentes para poder conseguir 8 pessoas, para que tentasse fazer e participar das competições, e depois foi aumentando as pessoas, porque foi como a Luísa falou no início, eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de participar. E a gente foi nesse trabalho de formiguinha, entrando em contato com coaches, e aí os recursos são internet e boa vontade. A gente entrava em contato viu o e-mail lá, o árbitro que me deu o cartãozinho, eu ia mandar um e-mail para ele no final. Boa noite, doutor, tudo bom? Será que o senhor podia me falar mais sobre aquele assunto que o senhor falou? Será que o senhor teria alguma bibliografia nesse sentido? E aí
a maioria dos árbitros, gentilmente, generosamente, respondiam os e-mails, a gente usava essas bibliografias, a gente marcava com eles encontros e ia estudando. Né? Foi quando a gente montou aí os grupos de estudo, no início focado na competição brasileira, e agora, graças a Deus, a gente já tem na UFPE também uma participação no Vismut. Então, não sei se eu falei demais, talvez, mas é porque eu fiquei muito empolgada com a situação. Eu acho que a sua fala ela é bem incentivadora, assim, porque você colocou aqui para todo mundo ouvir, né, quais são essas dificuldades, tanto com questão da grade curricular, o desenvolvimento da grade, ou até a questão de ser uma prática que no âmbito da vida real mesmo, né? Talvez não seja tão disseminada em outras regiões do Brasil. Hoje acho que o cenário é bem diferente de quando você começou as competições. Talvez isso tivesse dificultado um pouco o ingresso ali no começo, ou a conseguir engajar a gente para fazer parte, mas que bom que você continuou, né? E que você enfrentou isso e que levou isso lá para o Pernambuco, né? Com esse apoio aí da Paraíba, ali do lado, e com a equipe do Napoleão. Então, vou aproveitar para perguntar rapidinho para o Napoleão a opinião dele aqui nesse lugar, mas especialmente, Napoleão, se você pudesse, assim, essa questão geográfica, como você cuidou de uma equipe em São Paulo e uma, né, na Paraíba, acho que você é o cara perfeito para falar para a gente, né, assim, em termos comparativos, qual a diferença, né? O que é especialmente difícil para quem está fora do eixo sul-sudeste, né? E como você fez, aí algo para estimular, né? Não desencorajar as pessoas a participarem dessas competições a despeito das dificuldades que a Samila colocou para a gente. Objetivamente, eu fiz com a big help from my friends, especialmente amigos como você, Luiz, e vários outros coaches da PUC São Paulo, que, na verdade, hoje tocam o time, né? Muita gente, às vezes, chega para mim e fala, pô, Napoleão, como que você consegue tocar 2 times de multi, tocar um time já é uma loucura, tal. A verdade é que eu hoje ajudo, eu não toco há um bom tempo que eu não toco nem o time da PUC de São Paulo, nem o time do Unip. Tem coaches maravilhosos que treinam toda semana, que, enfim, replicam ali todas as lições que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, e que fazem com que os times tenham a excelência que eles adquiriram. Então, essa distância geográfica resolveu muito, porque minha família está lá, então eu ia bastante quando a Samila me encontrava lá. Era o maior prazer que eu tinha, era uma vez no mês eu dava um pulo em João Pessoa, fazia as reuniões com os alunos do Unip, e abria, falou, para Recife, mas não só para Recife, vinha também gente de Natal, o time da UniRN também foi formado por essas reuniões aí iniciais. O time da própria UFPB, eu sou formado na UFPB, mas a Unip é uma faculdade privada lá de uma pessoa. A gente sempre foi coração de mãe. Todo mundo devia vir, não só pela generosidade que muita gente destacou, mas eu acho que até o interesse próprio da equipe. Não só porque às vezes você precisa de gente para formar, não como o Samila bem pontuou, algumas equipes no começo precisam de juntar gente de mais de uma instituição. Mas porque a rivalidade é muito importante, tá? Então é importante que tenha um time bom para você medir forças, porque tudo bem que hoje tem a ferramenta do Zoom, você consegue treinar com gente do mundo inteiro, mas não é a mesma coisa. Você treinar na sua cidade com uma outra equipe de bom nível é o que vai fazer você melhorar. Então, desde o começo, eu via isso como uma generosidade, mas, sobretudo, como interesse próprio. Tá? De ter gente boa do meu lado, para eu poder competir, medir forças e ter as pequenas vitórias, tá? Porque uma coisa, pô, você ganhar o Vismut global é uma coisa dificílima que talvez não aconteça na vida, provavelmente não acontecerá na vida de ninguém que vai entrar no MUT, tá? Agora, você ganhar e ser o melhor da sua cidade é algo possível, é algo factível. Você ser o melhor do seu estado é algo possível também. Então, esses estímulos fazem que, cara, eu sou o melhor do meu estado nesse negócio. Agora, ser o melhor do mundo, não. Se você ficar entre os 20 do mundo, entre os 40 do mundo, já está maravilhoso. Né? Então, eu acho que essa dificuldade foi suplantada lá no Unip, justamente por esses outros grupos que foram surgindo ali ao redor. Para quem está querendo iniciar um time numa região que não tem tanto conhecimento sobre arbitragem, não há outro caminho senão você criar conhecimento.
Você fazer eventos para que as pessoas saibam que danada é arbitragem. Samela falou. Eu terminei a minha faculdade sem saber. Ela foi saber no 8º ano. Eu fiz na UFPB, eu fui saber o que danada era arbitragem quando cheguei aqui na PUC de São Paulo. Então, é claro, essa realidade hoje mudou no Nordeste. O Nordeste, o pessoal conhece a arbitragem, mas é um problema do Instituto. A gente ainda é um instituto muito paulistocentrado, eu diria. Tá? Tem alguma coisa no Rio, tem alguma coisa no Rio Grande do Sul, alguma coisinha em Minas, mas é muito pouco. Se você sai do Sudeste aqui, praticamente não tem caso lá fora. Então, é muito comum essa queixa que a Samela falou. Eu resolvo essa queixa não só por esse caminho aí de dizer que, olha, a ferramenta vai te ajudar, mesmo que seja num concurso público, mas também mostrando que hoje escritórios de advocacia de lá, e isso eu digo um depoimento pessoal, uma série de ex-integrantes do GEASE, que é o grupo de estudos lá do UNIP, hoje estão empregados em escritórios de advocacia da Paraíba porque fizeram GEASE, porque fizeram o MUT. Os sócios desses escritórios que patrocinam a equipe, que já eu entro nesse ponto aqui financeiro, quando terminam, eles falam, Napoleão, e aí, quem que se destacou aí? Alguns vão lá para treinar e eles próprios percebem quem é bom, quem não é. Então, eles recrutam muito da equipe. Eu diria que hoje você fazer MUT é praticamente uma garantia de empregabilidade no universo jurídico que está cada vez mais complicado, uma concorrência cada vez maior. Então, mesmo em lugares que você não tem escritórios que atuam em arbitragem, você vai ser selecionado com esse critério. Tá? Mesmo que você não vá depois trabalhar no caso de arbitragem, porque o escritório local não o tem. E é com esse gancho que eu consegui fazer com que os times do UNIP, a universidade, enfim, do Nordeste, lugar que não tem arbitragem, consigam patrocínio. Eu falo com sócios dos escritórios locais, muitas vezes eles mesmos dizem, mas não tem nem arbitragem aqui. Aí eu explico isso, cara, não tem arbitragem, mas aqui a gente vai formar gente de excelência que vai ser teu sócio na frente para licitação, para trabalhista, para tributário, para qualquer coisa que teu escritório trabalhe. E isso faz com que eles se convençam e coloquem ali um pouco de dinheiro, a gente vai juntando, no final das contas tem um monte de patrocinador, cada um com um pouquinho, mas termina ajudando pessoas que, em regra, no UNIP, em regra, foram pela primeira vez para uma viagem internacional por meio do MUT. Tá? Então, é realmente um desafio. Olha, é uma universidade privada, tá? Mas ninguém, praticamente, de todos que passaram lá, tinha tido condições financeiras de fazer uma viagem internacional. A primeira foi por meio desses patrocínios. Então, são essenciais. Eu estimulo muito escritórios de advocacia, instituições arbitrais, Câncer CBC, desde o primeiro MUT que a PUC São Paulo participou, nos ajuda. Ajuda hoje uma série de outras instituições, de outras universidades. Então, é essencial essa questão financeira. Passem óleo de peroba na cara e peçam a todo mundo que vocês conhecerem. Todo mundo, não só escritório de advocacia. A gente na PUC São Paulo já teve ajuda de bancos, tá? Eu lembro que Santander Universidade já patrocinou, eu lembro que o Banco do Brasil já patrocinou. Instituições públicas, busquem CNPq e CAPES, tá? Tem uma série de linhas de financiamento público que você pode, de alguma forma, canalizar para isso, tá? Transformando aquilo num evento, participação dos alunos em evento. Quem faz isso com excelência é uma outra instituição que nasceu um pouco desse movimento que a gente criou lá no UNIP, que é a minha alma mater, que é a UFPB, capitaneada hoje pela minha querida Ana Paula, professora lá da UFPB, que organiza um evento maravilhoso. Ela segue a regra, essa ideia de que, olha, crie conhecimento. Ela tem o MedArb lá, acho que está indo para a 6ª ou 7ª edição agora em agosto. Tem o MedArb, que é um evento que cria conhecimento sobre arbitragem. Tem o grupo formalizado. Ela pleiteia sempre verbas dessas instituições públicas, como CAP, CNPq, e consegue. Então, o caminho que eu diria para pessoas que são de fora do eixo aqui, e também para o pessoal do eixo, é ter cara de pau, pedir a todo mundo que é interessante para eles também. É ir atrás dos generosos que a gente ficou falando aqui, né? E esses generosos a gente já sabe que tem cara, se alguém que já se envolveu no MUT, a probabilidade dela querer te ajudar, essa pessoa, né,
é muito grande, além dessas instituições que têm interesse em ver, né, profissionais de excelência como parte das equipes delas, é um bom incentivo ali para elas também, né? E eu acho que eu vejo até pela nossa própria experiência no escritório também, né, que esse fenômeno é real, da empregabilidade em âmbito nacional de uma pessoa que participa da competição de arbitragem. Então, esses estudantes acabam tendo uma transferibilidade maior, né, grande, assim, e querem ir para São Paulo. E hoje também, só para lembrar, porque aqui nosso foco é estudante de graduação, hoje em dia, pessoal, tem muitos escritórios que fazem programa de estágio de férias, tá? Inclusive em práticas de arbitragem. E aí eles vão selecionar justamente esse pessoalzinho que participou das competições, vão ser os principais ali, o foco dos estagiários de férias, e depois podem virar, né, podem ser efetivados escritórios de São Paulo ou qualquer outra região. Essa é uma realidade bem presente lá no nosso escritório, pelo menos, né? E de outros que eu tenho certeza e conheço, inclusive do Napoleão também. Então, eu vou aproveitar que a gente está aqui, aí pedir para... Eu vou voltar para a Sâmila, eu queria chamar o Luiz para entrar na conversa também, porque, né, ele já está se sentindo ali um pouco excluído, mas é porque a gente, às vezes, né, deixa, não o melhor, mas o tão especial quanto e o mais esperado, né, para o final ali, o cara que vai vir com todas as respostas, soluções e otimismo. A gente, é o Luiz, tenho certeza. Mas, Sâmila, vamos ser breve aqui nessa pergunta que eu vou fazer para você, porque eu queria ainda voltar para o Luiz, daqui a pouco a gente está chegando no nosso limite, mas você já falou que o guia trouxe a resposta por quase todos os problemas, né, que você enfrentou ali, né, tirando a parte de desafios financeiros, não tanto ainda o guia, mas ele é vinculado a uma instituição que ajuda muito, né, financeiramente. Mas como foi estruturado o guia, né, e como ele endereça esses desafios aqui que a gente discutiu? Então, como que o guia facilita? Tá? Eu vou fazer essa pergunta para você e quero ouvir a opinião do Luiz também, porque o Luiz também participou de competição, ele também talvez sentiu falta de um guia e quero saber como ele acha que o guia vai ajudar as próximas equipes. Olha, eu tenho, como eu disse, né, um carinho especial por esse guia, porque é claro que a gente não tem nenhuma intenção de ter alguma verdade absoluta, mas ele dá dicas muito valiosas para esses alunos que chegaram e não tem noção de como começar. Então, ele foi organizado em 3 grandes partes. A primeira seriam informações mais gerais sobre o que são os MOOCs, quais são os MOOCs que estão disponíveis para você participar, como se fazer, por exemplo, para gerir essa equipe, para congregar uma equipe. Então, a gente tem orientação geral, a gente tem a orientação para os coaches, né? E também para os multis que tem que ser coaches quando não existe essa possibilidade. Então, tanto o relacionamento entre a equipe, como o relacionamento com buscar ideias, buscar argumentos, buscar patrocínio também, né? A gente fala sobre esses assuntos, fala sobre alguns eventos que, muito provavelmente, por exemplo, Napoleão já falou sobre questões que a própria universidade pública ela ajuda. A gente tinha isso na UFPE, a gente fazia eventos, chamava os professores, e eles faziam eventos, às vezes, nem de arbitragem, mas eles cobravam uma entrada e aí os alunos pagavam e essa entrada era revertida para que a gente pudesse e aí pagar para os alunos participarem do Vismut. A gente tem também orientações tanto na redação dos memoriais, né, de como a gente tem que fazer as técnicas que normalmente se utilizam, que é muito importante, porque a gente vê que a competição, quando é uma competição que tem a parte escrita e a parte oral, ela se afunila na parte oral. E aí, como trazer essa equipe que veio participando ali da pesquisa, da argumentação para continuar, porque seria a congregação de tudo, né? A parte oral, da visibilidade daquela equipe, e também para os oradores, não só nos momentos de como importar, de como você organizar o seu argumento, o seu speech, mas também na situação de lidar com as outras pressões que vêm de fora, né? A ideia de falhar, a ideia de se relacionar entre os competidores, essa questão da ajuda. Então, assim, eu percebo que é um guia para mim, que ele traz muitos aspectos, que não são só os aspectos intrínsecos da própria competição, como outros mais que eu falei implícitos, que a gente não tem muita noção, mas que são regras de comportamento, regras de conduta, que são importantes e que fazem parte no final ali para a gente ter um sucesso daquela equipe.
Espero ter sido rápida dessa vez. Foi rápida, e eu acho que, na verdade, o importante não é ser rápido, né? Ser conciso e preciso. Acho que você acertou em todos os pontos aí, resumindo o que seguir atrás de benefício para a gente. É bom ver que os redatores aí do guia, né, eles fizeram essa concepção toda. A gente teve a ideia assim do guia, mas os redatores colocaram em prática muito bem isso. Não só assim um guia para como ganhar a competição, mas como ganhar todos os benefícios lá que o Daniel e o Napoleão falaram no começo, enquanto eu estou fazendo essa competição, mesmo que eu não seja o ganhador final, né? Às vezes eu vou ser ali o melhor do meu estado. E outra, como sobreviver, né, à competição. Ali a simulação mais próxima do que a gente tem, o indivíduo real gera frustrações, né? Gera expectativa para gerar frustrações, né? Um caminho anterior. Então, assim, acho que a ideia que a gente teve ali com o guia era mais ou menos essa, e facilitar, e vocês foram bem certeiros, né? Luiz, qual é a sua opinião aí sobre como esse guia facilita a vida dos Moores? Depois eu vou manter a conversa com você, que eu ainda quero fazer outra pergunta para você, mais aí sobre a sua participação direta no guia. Mas, em linhas gerais, como ele ajuda todo mundo? Oi, pessoal, boa noite, Luísa. Obrigado pela palavra. Acho que eu não poderia começar essa minha fala sem agradecer, assim como todos fizeram, ao New Gen, ao Kansas CBC pelo convite, porque é realmente uma honra participar desse evento, que para mim é muito especial, porque, ainda que eu seja suspeito para falar disso, me parece que é um evento que lança um dos projetos mais importantes que eu já vi um grupo jovem lançar aqui no Brasil, ao longo desses 6 tímidos anos que eu estou envolvido com a arbitragem. E justamente porque ele tem um potencial de aprimorar esse ecossistema, né, das competições, que é a verdadeira categoria de base, né, da advocacia de arbitragem brasileira. E talvez pareça um exagero de novo falar isso, mas parece que esse projeto ele olha para o futuro da arbitragem. E eu acho que é um futuro que talvez a arbitragem tenha usado das competições para se tornar mais diversa, mais plural e muito mais generosa, com um número maior de universidades e pessoas que talvez ainda não tenham conseguido usufruir dessa generosidade que a gente tanto falou aqui, o que seria fantástico, e vai ser fantástico, na verdade. E, por último, eu gostaria só de aproveitar o espaço também para parabenizar os membros da New Gen e da comissão redatora, né? Já fui falar dos nomes, a Lara, os 2 Davis, Luiz Fernando e a Samila, e também o comitê gestor, né? Porque essa iniciativa é realmente excepcional e pioneira. Feitos os agradecimentos, vou tentar ficar no tempo, não vou passar do tempo, sou quase britânico aqui no horário. Vai ser difícil complementar, de alguma forma, esse debate, depois de todas as considerações, né? E, enfim, todos já fizeram, vou chover no molhado ainda assim, e tentar contribuir de alguma forma com uma perspectiva de alguém que já teve a oportunidade de treinar uma equipe iniciante e também de uma pessoa que está inserida no Conselho de Diversidade do Kansas CBC New Gen. Então, chegando na pergunta, como o guia ajuda na superação das dificuldades para a criação e manutenção das equipes? Bom, só quem já teve o privilégio de começar uma equipe de arbitragem, aqui todos já falaram muito e tal, seja como uma pessoa que iniciou uma equipe como competidor ou como coach, ou um coach e um competidor de uma equipe que já está inserida nesse meio de competições, essas pessoas sabem que boa parte do sucesso vem da aplicação de métodos e técnicas de oratória, técnicas de geração, técnicas de condução dos trabalhos de organização, seja na hora de processo seletivo, fase memorial, seja nas fases orais, tudo envolve técnica. E o guia ele se propõe justamente a atacar essa frente, dar o caminho das pedras para que as equipes iniciantes estruturem esses métodos e técnicas. Então, me parece que a ideia do guia é facilitar em muito a criação e manutenção das equipes. Por exemplo, dicas como estudar o caso, está no guia. Como financiar a participação em competições, está no guia também. Ou como organizar processos seletivos inclusivos e eficazes. Então, são questões que as equipes iniciantes normalmente têm que aprender na tentativa e erro, né? E agora, finalmente, existe um material escrito e publicado que vai dar esse arcabouço. Talvez vai reduzir, acho que o ponto é esse, reduzir a assimetria de informação entre equipes tradicionais e equipes iniciantes. Então, resumindo, Luísa, finalmente respondendo, eu acho que o guia pode ajudar em muito na criação e manutenção das equipes de arbitragem. Bom, que bom ouvir que essa é a sua opinião, Luiz, mas agora, assim, pelo que a Samila falou, e hoje vocês já viram o QR Code, né, já foi disponibilizado aí o link para o Guia Meu Primeiro MUT. A gente vai colocar isso em prática, tudo isso que vocês falaram aí dessa ferramenta, né, que a ideia do Guia ele funcionar como uma ferramenta, vai estar disponível para todo mundo, e já está aí no link para vocês também. Mas, Luiz, se eu puder voltar para você, até para a gente
deixar de ser um pouco mais genérico e tentar focar em algo mais específico sobre a sua participação, eu já falei aqui, você já confirmou, né? Você é membro do Conselho de Diversidade, né, da New Gen, que foi algo também criado. No primeiro momento, a gente estava pensando no universo das competições, né, em focar as atividades do Conselho de Diversidade para expandir diversidade nas competições, mas aí a gente pensou que o melhor era ampliar mesmo a atuação, né, desse conselho, e hoje o Conselho de Diversidade ele apoia a New Gen, né, com esses olhos em todas as nossas iniciativas. Então, para a gente garantir que em tudo que a gente faz, a gente está fazendo, né, do jeito correto, né, promovendo aquilo que a gente sempre quis promover, que é a diversidade, o Conselho está aí para ajudar a gente. E, em especial, eles fizeram isso na própria redação do guia, meu primeiro multi. Então, como é que foi, Luiz, a participação do Conselho de Diversidade na elaboração do guia, né? Enfim, e talvez fazendo um passo atrás, assim, qual é o contexto, né, em que contextos que a diversidade se insere aí nesse universo e que o guia trouxe para fomentar a diversidade também? Obrigado de novo, Luísa. Acho que, ainda que seja uma ofensa aos competidores que estão assistindo, eu vou responder a sua pergunta na ordem inversa da ordem que foi formulada. Eu vou fugir do padrão multi e vou sofrer as consequências disso. Eu acho que a gente consegue analisar esse binômio de diversidade e competição de arbitragem. Primeiro, é impossível responder isso em 5 minutos. Acho que é o tempo que eu tenho impossível. Então, acho que essa premissa já me salva um pouco. Mas duas questões que eu acho que a gente tem que analisar: o binômio diversidade e competição de arbitragem. Primeiro, acho que as competições se inserem no âmbito de algo maior, que é o ambiente acadêmico brasileiro, né? Esse ambiente é histórico e estruturalmente elitizado, então, naturalmente, as competições, como um subsistema desse sistema maior, elas vão refletir características desse sistema em que elas estão inseridas. Então, naturalmente, eu enxergo as competições como ambiente de pessoas que tiveram diversos privilégios, e as universidades também refletem isso. Isso está mudando, é inegável, para muito melhor. Cada vez mais a gente percebe as universidades mais diversas, os multis mais diversos, pessoas de todos os lugares, ainda que com muitas histórias assim que você vê que são histórias quase de superação, de atravessar muitos lugares para ter acesso à biblioteca, então, ainda que seja meio triste, é uma realidade que está melhorando, tá? Então, ainda que esteja melhor, longe do ideal. Então, essa é a primeira perspectiva que eu analisaria esse binômio, da segunda parte da sua pergunta. Uma outra perspectiva que eu acho que é importante a gente olhar também é que as competições, elas também se inserem num ambiente maior, assim como no ambiente acadêmico. Elas se inserem também no ambiente maior, que é a arbitragem, que é o mercado da arbitragem. Então, as competições, elas não raro, elas se colocam como uma categoria de base do mercado arbitral. Então, é um verdadeiro berço de estagiários, e isso é um fato, não é novidade para ninguém. Então, partindo dessa premissa, então, se quiser atacar minha fala, vai ter que atacar a premissa. É natural que as características e habilidades exigidas pelo mercado de arbitragem, o inglês, uma alta gama de soft skills emocionais, principalmente, né? Tudo que até o Daniel falou, essa questão de trabalho em equipe, todas essas habilidades do mercado de arbitragem exigidas pelos profissionais que atuam na arbitragem, na advocacia de alto nível em geral, né? Elas acabam fomentando que as competições e as pessoas que lideram as equipes também acabem exigindo essas habilidades dos seus membros, né? E são habilidades que, por vezes, elas tendem a privilegiar um certo grupo de pessoas, em razão de fatores estruturais e históricos, né? Então, está posto isso, fatores estruturais e históricos, não é uma opinião que eu estou dando aqui. Então, esses dois binômios eu acho que me fazem chegar à conclusão da segunda parte da sua pergunta. Então, onde que eu quero chegar? O fato de as competições se inserirem dentro do âmbito universitário e no âmbito do mercado de arbitragem, ambos naturalmente, intrinsecamente ligados à ideia de privilégio, né, de acesso restrito, e não surpreende ninguém, a minha resposta é que eu enxergo que as competições ainda têm muito a melhorar no aspecto de diversidade, né? Então, e aí agora eu saio da parte triste, eu acho, e venho para uma parte mais otimista, que é para isso que você me passou a palavra, né, Luísa? Então, acho que o guia, ele assume a premissa de que a arbitragem e as competições de arbitragem podem melhorar no quesito diversidade. E ele se coloca como um mecanismo mesmo de propulsão dessa externalidade positiva das competições de arbitragem, né, que é melhorar a diversidade. E agora, ferindo de morte o padrão multi, volto para a primeira parte da pergunta. Já ia tirar 50, né, se fosse a avaliação no Visa aqui. Qual foi o papel do Conselho? Você já adiantou que tem um papel mais ativo, né? Então, o Conselho de Diversidade que vai ser expandido, então fiquem atentos nas redes aí
Ele atua de forma ativa numa primeira frente, ele propõe, ele cria projetos que tendem a melhorar e se propõe a melhorar a diversidade no mercado de ADRs, mas ele também tem uma atuação passiva, consultiva. E essa a atuação foi a que o Conselho teve no guia, no meu primeiro MUT. Então, o Conselho o Conselho de Diversidade que existe, é um órgão associado ao New Gen, ao Conselho e ao Comitê Gestor, ele foi convidado justamente para exercer esse papel consultivo, olhar para o guia e pensar numa forma de como potencializar os resultados desse material. E também buscar melhorar a diversidade das equipes e, futuramente, os estagiários que vão integrar os escritórios de advocacia. Absolutamente ambiciosa a proposta, é difícil e que a gente está construindo enquanto divulga, sabe? E até a gente chama as pessoas que estão assistindo, que têm essa vontade de se aproximar realmente do Conselho do New Gen. Então, a pergunta que foi proposta para a gente responder é como as equipes podem, por exemplo, criar processos seletivos mais inclusivos nas suas respectivas equipes. A gente poderia aqui, para enfrentar a diversidade no guia, poderia enfrentar de diversas formas. Aqui a gente está pensando no acesso. É uma primeira parte, o acesso das pessoas. Falar de continuidade das pessoas é outros 500, que não foi a proposta do guia neste momento, nem do conselho. Mas vamos lá, trazendo para o processo seletivo. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler o guia. Então, eu vou trazer só umas pitadas aqui de 3 sugestões dadas pelo guia, com a ajuda do conselho, do comitê gestor, todo mundo pensando junto para tentar tornar os processos seletivos das equipes mais inclusivos em geral. Primeiro, quanto ao edital de chamamento de novos membros para as equipes, acho que o conselho e o guia refletiu esse entendimento de que desde o início da competição e da formação da equipe, a equipe deve pensar em atrair pessoas diversas para participarem dela e não usar um edital que afaste essas pessoas. Então, aqui eu não falo só de prever vagas afirmativas ou também reserva de vagas, mas um edital que realmente se propõe a chamar estudantes e não colocar fatores extremamente limitadores, como, por exemplo, um edital para Camargo, Camargo, competição nacional, exigindo inglês fluente. Isso pode excluir diversas pessoas que, por uma questão de falta de privilégio, ainda que saibam ler e escrevam muito bem ali, não vão fazer nenhuma diferença, ainda, se não quiserem ser oradoras. Isso pode afastar essas pessoas, né? Então, acho que o primeiro ponto que o Conselho tentou contribuir nesse guia foi uma sugestão de editais que não contenham requisitos estritamente exclusivos. Isso aí vai variar, isso está submetido ao debate da comunidade, isso aí está submetido ao crivo das equipes que vão saber ali alinhar e adaptar da melhor forma interna corporis, mas é uma sugestão dada, né? E a gente aqui está todo mundo ansioso para aguardar e ouvir o feedback de vocês e ver isso no médio e longo prazo, né? O que acontece. Segunda dica, quanto ao formato e etapas do processo seletivo. A segunda sugestão dada pelo guia para tentar contribuir com as equipes na criação de um processo seletivo mais inclusivo é que as etapas do processo seletivo elas sejam desenhadas pelos coaches justamente para reduzir os vieses, conscientes ou não, e preconceitos de um processo seletivo. É um processo seletivo que se propõe a analisar o maior leque possível de atribuições dos candidatos. Eles vão tender a ser mais inclusivos, né? Porque às vezes você tem o Machado de Assis da redação, você tem a Marie Curie da pesquisa, ou sei lá, o Oppenheimer, está em alta, né, da pesquisa, mas a pessoa não vai bem na entrevista porque foi histórica e estruturalmente desencorajada em destacar suas qualidades positivas em uma entrevista. Então, se você pensa num processo seletivo que avalia um maior leque de competências, você tende a tornar um processo seletivo mais inclusivo, né? É uma aposta colocada no guia após profunda reflexão dos membros do conselho, que a gente acredita que tende a melhorar. Tá? Então, novamente, a gente vai criando, quando você está falando de diversidade, você vai criando enquanto as coisas acontecem. Então, a gente coloca a sugestão aguardando realmente os resultados e o feedback da comunidade, né? Sobretudo das equipes iniciantes que vão começar ali a montar seus processos. Terceiro e último ponto que eu destaco, que não foram só esses 3, tem mais, tá? Mas vocês vão ter que ler, tá no chat aí para vocês pegarem. Processo seletivo com etapas realizadas às cegas. Isso aqui eu sei que é complexo, precisaria de mais tempo. Me chamem no privado aí, se precisarem que a gente converse mais sobre isso, mas um processo seletivo em que determinadas etapas sejam conduzidas sem que os membros da comissão recrutadora conheçam algumas informações dos candidatos, tendem a blindar esse processo da influência de vieses
e de diversos preconceitos também. E são esses preconceitos que majoritariamente vão afetar a candidatura de grupos subrepresentados, né? Então, veja, só um disclaimer. A análise às cegas, isso existe pessoas que defendem isso, mas já foi rechaçado em estudos mais recentes. A análise às cegas, ela não é incompatível com a concessão de vagas afirmativas ou reserva de vagas, tá? E o guia, ele apresenta todas essas possibilidades, não de forma exclusiva, uma não exclui a outra, tá? Então, a gente coloca justamente dessa forma um rol de possibilidades para que as equipes saibam avaliar aquilo e adaptar à sua realidade. Bom, eu acho que eu vou me limitar a falar disso, em atenção ao tempo, tá? E aí, um último disclaimer para parar de falar, que eu acho importante. E a Samila já falou, assina embaixo, essas sugestões que a gente dá no guia, elas não são de forma alguma mandatórias, tá? A ideia é justamente que as propostas e sugestões sejam debatidas, melhoradas, adaptadas dentro das equipes e pelas cabeças pensantes da nossa comunidade. E o foco é um só, pelo menos o guia se propõe a fazer isso já na introdução, tá? O foco é melhorar a qualidade das competições e melhorar a diversidade das competições de arbitragem. Se vai ser com as sugestões dadas expressamente pelo guia, se vai ser com uma adaptação delas, isso aí eu acho que está em segundo plano, tá? De todo modo, a gente está aberto, esperando o feedback de vocês. E paro de falar, sou prolixo, já falei demais. Obrigado e fico à disposição para perguntas. Não precisa pedir qualquer desculpa aqui, Luiz. Eu acho que, enfim, fantástico o que você falou, mas especialmente fantástico aquilo que o Conselho se dispôs a fazer no guia e efetivamente fez, né, de trazer todas essas alternativas. Eu acho que o fim é aquilo que, né, a gente todos aqui com bom senso quer, né, que é ver um ambiente mais diverso, que quer ver a ampliação desse mundo, mas existem diversas aí vias que podem ser seguidas, né, diversos caminhos, inclusive eu gosto muito dessa questão da análise holística, assim, né? Vamos olhar para todo mundo. Lá na PUC, eu vou chamar o Napoleão para opinar aqui nesse ponto, que acho que ele tem coisa para falar também, mas só para dividir uma experiência nossa lá na faculdade, na PUC, a gente teve aluno que aprendeu inglês durante o VIS, ou para fazer o VIS-MUT, né? Que num primeiro ano de envolvimento ali na equipe vou até falar com o gênero correto, foi uma aluna, né, que no primeiro ano não foi oradora, mas quando ela se desenvolveu ali no meio do caminho, né, usando o VIS, pode ser uma ferramenta para aprender o próprio inglês também, né, para desenvolver essa frente. Passa 1, 2 anos que ela está ali na nossa equipe, na competição, se torna uma das nossas melhores oradoras, ganha todos os pré-multis aqui no Brasil, e enfim, né? E por que a gente não colocou um critério exclusivo, assim, para o inglês fluente? Para quem? Né? Para quem vai ser um orador no primeiro momento? Talvez, né? Então, ali nas regras do VIS-MUT, que nem sotaque tem que ser considerado na hora de dar nota, né? Parte do mundo global aí que a gente quer, e como, né, vocês falaram, a Samila trouxe lá para fora, independentemente de a gente estar num contexto até nacional de competição, é bem internacionalizado, né? A cultura é bem baseada em parâmetros internacionais. Enfim, Napoleão, vou dar o chão aqui para você, o indeciso, para você contribuir com esse ponto da diversidade também, que acho que você quer falar. Obrigado, Isa. Eu acho que o Luiz tocou num ponto muito interessante desse processo seletivo, que é você evitar perder um Pelé porque você sistematizou demais o teu processo. Então, tanto na PUC como no NIP, a gente não faz edital, basicamente. Tá? O edital que faz no máximo é convocando a comunidade para aparecer tal dia no auditório X para ouvir, que a gente chama um seminário, workshop sobre multi, em que a gente explica mais ou menos o que é competição, como que apresenta os coaches e tal. Então, eu digo que esse, para mim, é o processo mais inclusivo possível, entendeu? Porque eu chamo efetivamente todo mundo que está naquela universidade, e em alguns casos, por exemplo, lá no NIP, não só naquela universidade, como a gente mencionou aqui, quem está em outras ali também, mesmo que sejam potenciais concorrentes. Até hoje, o time do NIP, de vez em quando, conta com alunos da UFPB que preferem competir no nosso grupo lá. Então, é algo, para mim, que faz muito sentido, e eu não sistematizaria colocando nem exigência de inglês. A Luísa apontou muito bem, no NIP a gente teve o mesmo resultado. Hoje, inclusive, uma pessoa que trabalha aqui, 2 pessoas que trabalham aqui no meu escritório, não sabiam inglês, iniciaram a competição brasileira
começaram a participar das reuniões da competição internacional e hoje falam inglês fluentemente. Então, eu não colocaria exigência de inglês nem para o vice. É evidente que depois ele se envolvendo no grupo, ele não conseguir acompanhar, ele naturalmente ou ele vai abandonar, né? Ou ele vai evoluir para aprender aquela língua ali, como algumas pessoas às vezes conseguem. Então, um complemento à fala do Luiz, que eu acho que é muito bem-vindo, a gente tem que sempre pensar em ser o mais inclusivo possível, abrir de fato para todo mundo e esquecer um pouco desses limitadores aí, entendeu? Porque eu acho que nada deve limitar a participação. É sensacional, Napoleão. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu sou uma pessoa que às vezes gosta de discordar, né? Principalmente quando a gente está no ringue, mas aqui com o que vocês falaram, e enfim, eu fico muito feliz, gente, em especial, considerando que a gente está fazendo um evento para Moody's, e uma das habilidades que a gente, né, discute tanto ali é time management. Estou muito feliz que a gente vai encerrar antes das 8h30. Tá? Queria agradecer mais uma vez a participação dos nossos expositores, que são pessoas ocupadíssimas e que vieram aqui com toda a generosidade, dividir a experiência deles com a gente, né? E enfim, alguns deles aí tendo deixado essa marca, né, no guia, que vai estar no acesso. Eu acabei de mandar de novo aqui no chat do nosso evento o link para o guia, o link para o cronograma, para o site que vai ter o cronograma completo dessa Road to the Vismut que a gente explicou. E agora aqui no final, né, pensando que esse aqui foi o primeiro evento do Road to the Vis, a gente vai deixar com vocês o Save the Date aí para, né, finalizar o evento do nosso próximo evento da Road to the Vis, que é o curso de inglês jurídico, que vai ser focado em habilidades, né, testadas ali no Vismut. E, enfim, não percam, se inscrevam as equipes de vocês e é isso, com a autorização aqui do todo o pessoal envolvido na organização desse evento, eu agradeço mais uma vez os nossos expositores e encerro desejando aí uma boa semana para todo mundo e a gente se vê no curso de inglês jurídico da New Gen.